Tudo bem, meus amigos? O vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente daqueles que eu venho fazendo das últimas vezes. Inclusive, por isso eu coloquei a camisa do Brasil. Meu vídeo de hoje é sobre o coronavírus. Eu não vou falar nada sobre morte. Eu vou falar sobre aquilo que eu já venho, desde o início, me manifestando nas minhas redes sociais. Você que me acompanha em todas as redes sociais, você tem percebido que todas as minhas manifestações são dizendo que nunca foi saúde, que sempre foi política. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu não acredito no vírus, que eu não acredite que exista o vírus. Não é isso. Eu estou dizendo que o contexto no estado do Rio de Janeiro, dos políticos envolvidos no combate ao coronavírus, não estão preocupados com a nossa saúde, mas que eles estão preocupados apenas com seus próprios interesses, exceto o presidente da República e alguns outros políticos. Eu quero falar especificamente do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Wilson Witzel, eu votei nele. Fiz campanha em todas as minhas redes sociais, inclusive uma das minhas seguidoras nas redes sociais fez a questão de jogar isso na minha cara durante essas semanas aí nas redes sociais, de que eu votei e pedi voto para ele, de fato eu fiz. Mas eu deixei claro para ela que eu não tenho compromisso com político, eu não dependo de político, eu não sou bolsonarista, eu votei no Bolsonaro, apoio o Bolsonaro, defendo o Bolsonaro porque até hoje ele não me provou nada contrário àquilo que ele falou nas eleições, na campanha presidencial. E eu tenho percebido nas suas atitudes. Para alguns ele é irresponsável, para mim não é. Eu acho que o que ele está fazendo é tratar a doença de pé, encarar de fato a realidade que é um fato para todos nós. Quando eu falo isso, eu não estou sendo... não me sensibilizo com as mortes, eu não me sensibilizo com a saúde das pessoas, não. Pelo contrário, eu me sensibilizo não somente com as mortes causadas pelo coronavírus, eu me sensibilizo com as mortes causadas por todas as doenças no Brasil e no mundo. Então, o cenário político hoje no estado do Rio de Janeiro não é preocupação com a minha saúde, com a sua saúde, com a minha família e com a sua família. Não é. E eu vou provar isso agora para vocês. Em bate-papo com o deputado estadual Anderson Moraes, eu fui candidato a vereador no município de São João de Meriti. Então eu conheço vereadores e eu conheço deputados, inclusive deputados federais. Então, o deputado estadual Anderson Moraes, ele recentemente fez uma live com outros jornalistas. E ele nos deu a seguinte informação em relação ao governador do estado do Rio de Janeiro. Vejam, acompanhem comigo. Wilson Witzel. Olha o que o Wilson Witzel tem feito nesse período de coronavírus. Acompanhe. O Wilson Witzel contratou uma empresa interditada no estado de São Paulo, sem licitação, que já é um grande erro isso, pela bagatela de 9 milhões de reais por mês pelo aluguel das tendas para os hospitais que foram feitos agora, os hospitais de campanha, que são os nomes citados. Então, essa empresa, interditada por corrupção no estado de São Paulo, foi contratada pelo governador do estado do Rio de Janeiro sem licitação por 9 milhões de reais por mês. Wilson Witzel contratou uma outra empresa para prestar o serviço de jardinagem nessas tendas onde não existe jardim. Presta atenção, serviço de jardinagem onde não existe jardim, por 611 mil reais por mês. O Wilson Witzel contratou uma empresa para uma prestação de serviço continuada. O que é o serviço continuado? Educação continuada. É a famosa EAD. Então, todas as pessoas da área de saúde envolvida no combate ao coronavírus, o Wilson Witzel contratou essa empresa por 255 mil reais por mês pelo período de 6 meses
para prestar um serviço que é gratuito pelo Ministério da Saúde. O mesmo serviço que o governador contratou por R$255 mil por mês é grátis no site do Ministério da Saúde. O governador contratou uma outra empresa para reformar os CTIs dos hospitais estaduais por R$3 milhões por mês. 3 milhões de reais por mês para reformar os CTIs. O governador contratou uma outra empresa, a Naval Service Médicos, por R$276 por mês para dar apoio aos leitos, que a outra empresa já foi contratada para prestar o serviço. Então, são duas empresas prestando praticamente o mesmo serviço. Antes do Wilson Witson ser eleito governador do estado, o estado tinha 20 secretarias. Quando o Wilson Witson assumiu o cargo, ele aumentou para 26 secretarias. Diferente do presidente Jair Bolsonaro, que todos os seus ministros não têm apoio político, o que está indignando alguns jornalistas a ponto de um dizer que o fato dele contratar o ministro por capacidade, não por acordo, é um ato de ditadura. Olha que absurdo. As pessoas devem ser contratadas por capacidade, as pessoas devem exercer as suas funções no serviço público por capacidade, não é por acordo político, governador. É por isso que o estado do Rio de Janeiro está no estado que está, porque essas mazelas, essas práticas, elas nunca mudam no estado do Rio de Janeiro e nas prefeituras municipais. As pessoas são contratadas por apoio, por conchavo, por mensalões, por corrupção, por apoio político que vocês exigem. Tínhamos 20, agora temos 26 no estado quebrado, governador. Aí, não somente isso, ele tinha um orçamento de comunicação. O que é o orçamento de comunicação, meu querido? É o dinheiro destinado às empresas como a Rede Globo. Eram 100 milhões. Ele não ficou satisfeito, sabe o que ele fez? Ele aumentou para 125 milhões. 125 milhões para a Rede Globo causar histeria, pânico, mentira para a gente. Foi isso que o governador fez. Ele instituiu simplesmente mais 1.500 cargos públicos, porque na campanha dele, como ele veio a primeira vez, ele precisava de apoio político. Ele ofereceu em troca de voto cargo. E aí ele teve que aumentar nos cofres públicos do estado mais 1.500 cargos para esses acordos políticos que ele fez. O governador do estado do Rio de Janeiro, ele proibiu a fiscalização sobre os gastos públicos. Como é que pode isso, governador? Você quer gastar o dinheiro público e não quer ser fiscalizado pelos deputados e pelo povo? É isso, foi isso que ele fez. O governador do estado do Rio de Janeiro, o hospital ali da Washington Luiz, que você passa ali, um hospital estadual, tem 5 escritórios de advocacia que defende aquele hospital. 5? O que é isso? Cada escritório de advocacia daquele hospital recebe R$100 mil por mês. Para quê? Por o mesmo dono da empresa, uma das empresas que prestam serviço para esse hospital, é um cara que está sendo processado por ter acessado o telefone do ministro Sérgio Moro. E aí, o Rio de Janeiro, ele pagou o preço mais caro pelos equipamentos respiratórios contra o coronavírus do mundo. Não foi do Brasil, do mundo. Superfaturamento sobre os aparelhos respiratórios para salvar a vida das pessoas. Então, é o que eu estou falando para vocês. No estado do Rio de Janeiro, o aspecto relacionado ao coronavírus, o Covid-19, não tem nada a ver com saúde. É política. Eles estão usando tudo isso. Fique em casa, toda essa histeria, todo esse pânico, todo esse desespero para roubar a gente, para prejudicar a gente.
Eu não tenho nada contra quem possa ficar em casa, eu tenho dito isso. Você pode ficar em casa, fique em casa. Mas existem milhares de pessoas como eu que precisam trabalhar. Eu fazia em média 12 entregas por dia. Hoje eu faço em média 3 por semana. Quem é que vai pagar a minha conta, governador? Quem é que vai pagar a conta? Eu ainda tenho condições, governador, de ficar um período sem trabalhar. Mas há milhares de pessoas que não têm condições, governador. Eu recentemente fiz uma publicagem nas minhas redes sociais de uma empresa que eu trabalhei durante 10 anos, uma empresa centenária, que fechou todas as lojas no estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho amigos que trabalhavam lá, que estão em processo de depressão, porque não tem como pagar e sustentar suas famílias. E vocês ficam com esse discurso de fique em casa. Esses artistas da Globo, esses cantores, esses jogadores de futebol, eles podem ficar em casa durante anos, porque eles são milionários, mas eu e você não podemos. É isso que o governo do estado e os prefeitos, eles precisam entender. Eu não tenho nada contra quem pode ficar, fique em casa, mas não tire o direito das pessoas de trabalharem dignamente para sustentar suas famílias. Se existem pessoas no Brasil que podem trabalhar e tomarem precauções, todos têm o mesmo direito. Vocês não têm o direito de nos privar de trabalharmos, de irmos e virmos nos bairros, aonde quer que nós queremos estar. Então, precisa mudar. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para encorajar você. Eu não estou pedindo você para ir para a rua fazer manifestação, não é nada disso. Não é nada disso. Eu estou pedindo a você para orar. Mas para você não orar pelo coronavírus. Não é pelo coronavírus, porque o problema no estado do Rio de Janeiro não é o coronavírus. O problema no Brasil não é o coronavírus. O problema no Brasil é política. As pessoas estão usando o Rodrigo Maia, o Dória, o Witzel, o Marcelo Freixo e muitos outros estão usando esse cenário para tentar derrubar um governo que foi eleito democraticamente. Vocês precisam enxergar isso. É isso que eles estão querendo fazer e vocês não estão tendo a noção, porque se eles entrarem com um processo de impeachment, o Bolsonaro vai dar uma canetada e vai colocar esse país em regime militar, o que eu não quero, que milhares de pessoas não querem, mas ele tem poder para fazer isso. E olha, imagine a guerra civil que nós vamos viver no país por conta de irresponsáveis como o governador do estado do Rio de Janeiro, como prefeitos e governadores dos estados de São Paulo. Vocês não estão tendo noção, as pessoas estão divididas, o povo brasileiro está dividido, não se fala mais de coronavírus, só se fala de política. A Globo continua com as histerias, só se fala em morte, 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 quando se recuperam muito mais pessoas do que morrem. Por favor, gente, acorda. Vamos orar pelo cenário político. Líderes, pastores, cristãos de todas as denominações, orem pelo governo do estado, orem pelo presidente da República. Orem pelo presidente da República que está aí, ó, pensando não somente... Está pensando num todo. Ele, como presidente da República, ele não pode tomar medidas simplesmente intencionais. Ele precisa pensar no amplo, em tudo. Então orem, para que a gente consiga superar tudo isso, mas sem que haja perdas de empregos, de depressões, de mais doenças que vão aumentar e aumentar e aumentar. Você pode ficar em casa? Fique em casa. Você não pode ficar em casa? Vai trabalhar. Se proteja. É isso que a gente precisa fazer, se proteger. Mas agora ficar em casa. E outra coisa, eles não estão preocupados com você. Eles não estão, eles estão querendo roubar. A intenção deles é roubar, não é proteger. Por que eles não nos protegeram no carnaval? Por que eles distribuem preservativo no carnaval para que você possa fazer sexo à vontade? Cadê as máscaras? Cadê os óculos? Cadê as luvas que nos protegem contra a infecção do coronavírus? Não tem. Porque eles não estão preocupados com a nossa saúde, eles estão nos colocando em casa, porque em casa você não é capaz de fazer nada, você não consegue pensar em nada. Por favor, vamos orar pelos nossos governantes, ore pelo presidente, ore para que Deus tenha misericórdia, para que Deus dê oportunidade a eles de se arrependerem do mal que eles estão promovendo ao povo brasileiro.
Mas não ore somente por isso não, mas ore para que a mão de Deus pese. Ore para que a mão de Deus pese, porque por mais que eles se convertam, eles precisam pagar pelo mal que eles estão promovendo a milhares de pessoas. São milhares de empresas fechando, são milhares de pessoas desempregadas, são milhares de pessoas sem ter o que comer, enquanto os ricos, enquanto os burgueses, enquanto os políticos ficam dentro das suas casas. Fique em casa. Fique em casa. Leia um livro. Cante uma música. Gente, acorda. Acorda. No Brasil, no estado do Rio de Janeiro, quarentena de comércio é golpe de Estado, é roubalheira de político. Depois você vai falar, o Jorge tinha razão, porque está muito perto de tudo isso acontecer e ficar muito mais evidente para todos que ainda não acreditam que no Brasil o problema do coronavírus é um aspecto político, tá bom? Desculpe aí o desabafo, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e um grande abraço para todos nós. Um abraço.